Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Comigo não tá nada certo, mas eu vou gravar esse vídeo pós-jogo. Antes de mais nada, se vocês estão aqui e não estão inscritos no canal, se inscrevam, deixem o like e comentem. Eu queria muito falar sobre a vitória do Real Madrid, 1-0 para cima do Benfica por aqui hoje. Queria muito falar por mais um bom jogo do Real Madrid, do Arbeloa, que vai dando passos a se encontrar, a se reencontrar em suas características, a jogadores que estão dando um passo à frente, que estão se encontrando, né, nesse, entre aspas, novo Real Madrid. Mas eu não vou falar sobre nada disso. Para falar sobre futebol, a gente tem muito tempo. O que a gente precisa falar agora é sobre por que em 2026 a gente segue sem, de verdade, ter um protocolo que funcione para caso de racismo no futebol. Vamos lá. Eu tava atrás do gol, onde o Vini faz um golaço, tá? Um golaço. Vinícius Júnior se isola como o segundo brasileiro com mais gols na história da Champions. Ele chega aos 31 gols na competição e sobe no patamar histórico do Real Madrid, igualando simplesmente Paco Rento, que é um dos principais jogadores da história do Real Madrid na Liga dos Campeões. Acho que à frente dele agora são Cristiano, Benzema, Di Stéfano, Raul e tem mais algum, mas são pouquíssimos. Vinícius Júnior vai subindo aí degraus históricos na Champions com o Real Madrid. O Vini faz o gol e ele celebra dançando na bandeirinha de escanteio. Uma celebração normal e corriqueira para Vinícius Júnior, que costuma celebrar os seus gols dançando, né? Estamos em pleno carnaval e a gente celebra e comemora dançando. Eu, antes desse jogo, fiz um vídeo com o Arthur Quesada, sambando, porque nós estávamos comemorando que nós estamos em uma cobertura de Liga dos Campeões num dia de carnaval. Então a gente dança para celebrar. O Vinícius Júnior dança na bandeirinha de escanteio, a bandeirinha de escanteio do Benfica, obviamente, estamos no estádio do Benfica, com os torcedores do Benfica adiante. Os torcedores do Real Madrid estavam no outro lado, na parte de cima, não tinha nem como celebrar com o torcedor do Real Madrid, porque era impossível chegar lá. Vinícius Júnior celebra, o torcedor do Benfica não gosta da celebração, arremessa coisas dentro do campo, garrafas, papel e tudo. O Vinícius sai daquela celebração, os jogadores o retiram dali, né, saem, vão comemorar mais pro outro lado do campo. O Vinícius Júnior faz outro gesto, assim, de comemoração do gol. O torcedor do Benfica está adiante, ele celebra o gol. Depois, ele continua caminhando, levanta a camisa, assim, número 7, claramente mostrando, né, a sua camisa. O árbitro dá o cartão amarelo. Muito provavelmente por provocação, não sei, porque a súmula do jogo, até o momento, ela é segredo, porque existe uma investigação, então a gente não tem informações da súmula do jogo. Vinícius Júnior recebe o cartão amarelo. A partir dali, há um jogador do Benfica que se aproxima. Existem conversas ali naquele momento, jogadores que não gostam do que o Vinícius está fazendo e tarará. E o jogador levanta a camisa e fala alguma coisa para o Vinícius Júnior, tapa a boca e fala alguma coisa para o Vinícius Júnior. Automaticamente o Vini sai, fala para o árbitro que ele ouviu um insulto racista, o árbitro faz o gesto de ativar o protocolo antirracista no estádio. Eu recebi perguntas se a gente ouviu no telão. Eu não lembro de ter visto no telão, mas eu acho que sim, que apareceu alguma coisa. Mas eu estava observando as coisas que estavam acontecendo no campo, então não posso afirmar o que apareceu no telão. E provavelmente se falou alguma coisa, mas o estádio todo estava com muito ruído e eu realmente não escutei. Eu estava escutando a transmissão, observando o que estava acontecendo no campo, não ouvi exatamente o que foi falado nos alto-falantes. A partir dali, os jogadores do Real Madrid se retiram, o Vinícius senta no banco. Eu não vejo isso porque eu estou do outro lado, mas o Arthur, que estava desse lado, disse que viu ele sentado no banco. Existem conversas do Vinícius com o Arbeloa, os jogadores do Real Madrid estão ali, tem um riff-raff no banco, os jogadores do Benfica levantam, comissão técnica, uma falando com a outra. Enfim, se para e se monta tudo isso. Passam 10 minutos, o árbitro conversa com os capitães e se volta a jogar bola. Vinícius Júnior voltou a jogar futebol, tendo o cara que ele acusou de racismo na frente dele. E ele jogou, terminou o jogo.
Depois disso, o Vinícius, ele não se pronuncia, né? Ele não dá entrevistas. A gente conversa depois do jogo com o Fede Valverde, capitão do Real Madrid na partida. O Valverde diz que se um jogador levanta a camisa para tapar o que ele está falando, já se imagina que o que ele está falando possa ir na linha do que foi, né? O Valverde disse que não queria nem repetir o que o jogador tinha falado para o Vini. Depois, e ele explica como é que foi a conversa com o árbitro, mas claramente existiu um entendimento de continuar a partida, poderia se ter parado o jogo. O Mbappé vem conversar com a gente também depois do jogo, e o Mbappé é muito contundente na sua entrevista, porque além do Vinícius, o Mbappé ouviu o que o jogador do Benfica falou. O Mbappé chega na entrevista e ele diz: eu não quero nem falar o nome do camisa 25 do Benfica, porque não merece nem que eu fale o nome dele. E ele diz que ele ouviu durante 5 momentos o jogador chamando o Vinícius de macaco. O Mbappé estava muito irritado em campo mesmo, continuou jogando também, e depois do jogo deu entrevistas e explicou toda a situação. E ele disse: eu ouvi. Portanto, eu acredito em Kylian Mbappé. E eu acredito no Vinícius Júnior ter ativado o protocolo. A UEFA, até agora, a única coisa que a gente tem é de que a súmula não foi divulgada porque existe uma investigação. As câmeras, até agora, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente não viu se as câmeras pegaram alguma coisa, mas se o jogador levantou a camisa e tapou a boca, não sei se alguma câmera vai conseguir pegar isso. O Vinícius Júnior foi para suas redes sociais e disse uma frase que a gente escutou ele falando no túnel de vestiários, entrando no vestiário, porque a gente estava posicionado para as entrevistas, que é: nos vemos em Madrid, nos vemos em Madrid, nos vemos em Madrid. E depois ele divulga também um comunicado dizendo que racistas são covardes e fracos, que tem que levantar a camisa e não mostram claramente que estão cometendo um crime. É difícil a gente afirmar o que aconteceu, mas eu quero acreditar nos relatos que eu ouvi de jogadores que acredito que não fariam esse relato caso não tivessem ouvido. E como sempre fiz e sempre farei, vou me colocar no lado da vítima. O Vinícius Júnior é um jogador que há anos levanta a bandeira antirracista, se posiciona em relação a isso. É uma voz que muitos não têm o lugar de fala que o Vini tem, então ele ocupa esse lugar e ele defende esse lugar e ele defende a sua causa. E que o que aconteceu aqui hoje, os casos que o Vinícius Júnior vem enfrentando, muitos ainda estão na justiça na Espanha, principalmente, né? São os casos na Espanha, estão na justiça, alguns já foram, os torcedores já foram expulsos de estádio, já foram condenados de outras formas. Existem diferentes formas, judicialmente falando, de que se é um crime ou não é um crime, de que forma esse crime está dentro do Código Penal ou não. No Brasil é um crime né, estabelecido o crime de racismo. Na Espanha está dentro do delito de ódio, então se julga de outra forma. Mas processos estão em andamento na Espanha. Mas todos esses casos foram em relação a torcedores nas arquibancadas. Dessa vez foi um jogador rival dentro do campo. Dentro do campo. Se a gente pede punição, ela tem que acontecer com a arquibancada, mas com um jogador dentro de campo é ainda pior. O Vinícius Júnior terminou o jogo com um cartão amarelo, porque o árbitro deu um cartão amarelo. Em teoria, porque ele estava provocando o torcedor. E o cara que cometeu o crime, o quê? Porque, repito, a gente tem que dizer que supostamente cometeu o crime, mas eu quero acreditar nas pessoas que eu ouvi, os jogadores que estavam dentro de campo. E na vítima. Eu não sei o que a UEFA vai fazer, qual vai ser a punição, se vai existir uma punição, que o problema até agora é que a gente pede que exista uma punição e ela nunca vem. Ela nunca vem. E a gente está em 2026, a sociedade não avança, mas o futebol talvez poderia ser o primeiro passo para a sociedade avançar. Que um jogador tenha que sofrer um ato criminoso dentro de campo por um outro jogador que está jogando uma partida contra ele, que está fazendo trabalho igual a ele.
Enfim. É um dia muito triste. É mais um dia muito triste. E, enfim, de forma pessoal, que eu sempre venho aqui nos finais dos vídeos e falo de forma pessoal, eu só quero mandar toda a minha força pro Vini, pra família do Vini, pros amigos do Vini, pras pessoas do entorno do Vini, que estão com ele nessa luta, e a gente tá junto e falar de novo, a CBF fez comunicado, o Real Madrid, vamos ver como é que vai se posicionar em relação a tudo isso, de forma institucional, porque os seus jogadores já se posicionaram. O Vinícius não tá sozinho nisso, não tá sozinho. Enfim. Até já apagaram as luzes. Que a gente possa falar de futebol em outro momento, porque hoje não é um dia para falar de futebol. E nada. Um beijo e um carinho pro Vini de novo, e eu não sei de onde que ele tira a força. É muito difícil. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.